Aqui a pergunta é como adquirir a sabedoria. Pensamento, em geral, é algo que se adquire, que se obtém, que se realiza. Nós estamos sempre à procura de alguma coisa. A ideia é que existe alguma coisa lá fora para se obter, conquistar, adquirir, vencer, realizar. Nós estamos constantemente em uma ideia, em um pensamento que se relaciona com o futuro, para algum nível de satisfação, de preenchimento, de realização. Assim, quando tocamos aqui na questão da sabedoria, mais uma vez colocamos um ideal. Eu não sou suficientemente sábio. Eu preciso adquirir a sabedoria. Eu não tenho suficiente inteligência. Eu tenho que adquirir inteligência. Eu não tenho liberdade suficiente, o amor suficiente, a paz suficiente. Assim, a ideia é obter isso, alcançar isso, realizar isso. Qual será a verdade da sabedoria? Veja, a sua proposta, o seu ideal é adquirir. Esse é o propósito. Essa é a sua proposta. Essa é a razão da sua busca. Mas compreenda, sabedoria é a ciência da realidade. A direta ciência da realidade é a presença da sabedoria. O ponto é que a realidade não está lá fora, não está do lado de fora, não está em uma proposta, em um objetivo, em um alvo. A realidade da sabedoria está na ciência daquilo que aqui está presente, se revelando. Portanto, o grande segredo para a ciência da sabedoria é exatamente não se mover para o futuro. Porque o que é esse movimento para o futuro? Senão um ideal de vir a ser. Enquanto que a realidade da sabedoria consiste em ser. Você não irá se tornar sábio. Você não irá ser sábio. Você não irá alcançar no conhecimento, na experiência, a sabedoria. É a ciência da vida em ser a presença da sabedoria. E como posso tomar ciência de ser? Deixando exatamente esse vir a ser, esse obter, esse realizar no futuro. É por isso que temos enfatizado aqui a base para a inteligência. Eu não me refiro à inteligência técnica, à inteligência científica, à inteligência espacial, à inteligência para lidar com assuntos neste sonho de existência que conhecemos. Aqui eu me refiro à presença da inteligência divina.
A presença dessa inteligência, ela não requer conhecimento e experiência. É interessante investigarmos a diferença aqui entre a presença da sabedoria, a diferença entre o que a sabedoria representa e a experiência do conhecimento significa. Nós temos a experiência do conhecimento. Conhecimento nos dá experiência. A experiência amplia e aprofunda todo o conhecimento que adquirimos. No entanto, isso não é sabedoria. Isso nos dá a habilidade de ganhar a vida. O exercício de uma profissão, a sua capacidade de ganhar dinheiro naquela profissão, requer conhecimento, experiência, em razão da prática, do exercício. Então, na razão em que você se exercita, pratica, adquire maiores conhecimentos e mais aprofunda toda essa experiência. Isso lhe habilita a ser um profissional melhor. Assim, aquilo que nós chamamos de inteligência para lidar com assuntos técnicos, científicos, neste sonho da vida, neste sonho da existência, é algo diferente da realidade, da inteligência divina, que é sabedoria. Porque aqui se trata de lidar com a vida em sua totalidade. Por exemplo, em nossas relações, observe que não sabemos lidar com os sentimentos que temos, assim como com as emoções, com os pensamentos. Não sabemos lidar com as nossas relações com as pessoas, como com as situações que acontecem, as situações, sobretudo, desagradáveis, inesperadas. Ficamos completamente atordoados, perdidos. Na vida, nós estamos vivendo com problemas de todos os tipos. Nós somos capazes de resolver problemas matemáticos. Somos capazes de resolver problemas científicos, de medicina, de mecânica, de física, de química, ou de marcenaria, ou de eletrônica, de tecnologia, mas não somos capazes de resolver problemas internos, questão da ansiedade, da depressão, do medo, da raiva, da dor, da solidão. São inumeráveis os problemas que nós temos de ordem psicológica. E esses problemas não se resolvem a partir do conhecimento e da experiência, do exercício e da prática, a partir da inteligência para assuntos técnicos. Aqui precisamos de uma nova visão. Essa visão é a presença dessa inteligência, é a presença da sabedoria. Você deve conhecer pessoas muito cultas e profissionais excelentes em algumas áreas. Talvez você mesmo seja um médico, um engenheiro, um técnico, um cientista. Mas observe isso. Apesar de todo o conhecimento que você tem, que nós temos adquirido para lidar com assuntos do lado de fora, não sabemos lidar com nós mesmos. Não sabemos lidar com o outro,
ou com as situações que ocorrem. O sofrimento está presente. A dor está presente. O medo está aqui. A raiva também. A dor da solidão. A angústia. São inúmeros os problemas. O estresse, a ansiedade, a depressão. Veja, eu volto a dizer, estou repetindo, de propósito, são inumeráveis os problemas de ordem psíquica, psicológica, e não sabemos lidar com isso, porque nós não nos conhecemos. Esse é o ponto. Nós temos o conhecimento tecnológico, mas não temos o conhecimento de nós mesmos. Então nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento. Neste verdadeiro aprender como a mente funciona, podemos ir além da condição psicológica de sofrimento presente em todo este modelo conflituoso, aflitivo de ser alguém. Isso é algo possível quando aprendemos sobre meditação. Neste aprender sobre nós mesmos, nesse estudar a nós mesmos, nos aproximamos da ciência da meditação. Assim, a meditação, o que é? A verdade da meditação, o que ela representa? Ela representa o seu real encontro com a vida. Curiosamente, esse encontro com a vida é o encontro com o divino. Não há uma separação entre a vida e a realidade de Deus. Assim, algo que aqui estamos investigando com você é como ter na vida, da vida, essa visão. A visão da verdade sobre nós mesmos, a visão da verdade sobre Deus. Assim, a pergunta é como encontrar Deus? Veja, mais uma vez, aqui estamos diante de algo que para muitos se mostra bastante complicado. Porque as pessoas têm a ideia de terem um encontro com Deus a partir de práticas religiosas, místicas, esotéricas, seguindo doutrinas e crenças dentro de religiões, na religião organizada, nesta ou naquela seita, nesta ou naquela religião. Então, há uma grande confusão também a respeito disso. Isso porque no pensamento nós fomos educados, programados, eu uso aqui a expressão condicionados, a estarmos repetindo constantemente o velho modelo de crença de um Deus distante, separado, longe, para ser encontrado por alguém. Esse alguém sou eu. Aqui estamos investigando a natureza do eu, tomando ciência de que esse eu, esta pessoa, é a ilusão. É o descarte dessa ilusão. É quando essa ilusão termina, que fica claro que aquilo que aqui está presente é a vida. E a vida é a realidade de Deus. A realidade de Deus já está presente quando o eu não está, quando o ego não está, quando não temos mais a presença da ilusão desta pessoa
com todas as suas crenças, teorias, conceitos, nesta ideia de que Deus é algo separado, distante, que tem que ser encontrado nesta ou naquela doutrina, nesta ou naquela religião, prática mística, esotérica ou espiritual. Quando temos o fim para essa ilusão, a realidade da vida é a realidade de Deus. Esta realidade de Deus está presente sendo a verdade da realidade sobre você. Nós temos a verdade sobre você sendo investigada com base no autoconhecimento. A verdade sobre você é a ideia que o pensamento construiu da pessoa que você sente ser. A compreensão desta verdade lhe revela a verdade da realidade do seu ser. Ou seja, aquilo que está além da pessoa, além do eu, além do ego. É por isso que aqui nós precisamos ter uma direta aproximação do autoconhecimento, da visão da realidade, da meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática. Então se revela aqui, neste momento, a presença dessa inteligência, que é a presença deste ser. E isso é amor, liberdade, felicidade. A partir de uma mente livre, uma qualidade nova de sentir, de pensar, de agir. Aqui a expressão mente nova, estamos falando de algo além da mente, como nós conhecemos. Temos a verdade da sabedoria. Você, em seu ser, veja, não se trata de se tornar, de alcançar, de obter, mas de assumir a realidade deste ser. Quando descartamos a ilusão da mente egóica, desta consciência pessoal, desta ego-identidade, você, em seu ser, é sabedoria. Você não vai adquirir a sabedoria. Você vai assumir a realidade de ser, que é sabedoria. Se isso está presente, não há mais desordem, não há mais confusão, não há mais sofrimento. Por isso que alguns chamam isso de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. Sim, é a presença de algo indescritível. Algumas vezes eu tenho chamado de real consciência, mas estamos aqui falando de algo ou apontando para algo que está além das palavras. Se revela neste momento, nesta ciência deste ser, aquilo que é indescritível, aquilo que está além dos nomes e, portanto, inominável, além das palavras, portanto, além das imagens, além dos pensamentos, é a verdade de Deus, a realidade divina. Assim nós temos
para a pergunta como adquirir sabedoria, temos a resposta para a pergunta como encontrar Deus. E notem, nada disso está lá fora. É algo que aqui está presente. Quando a ilusão termina, quando a ideia, o pensamento, a imagem que o próprio pensamento projeta no tempo termina. Assim, eliminamos o tempo, eliminamos a ideia de passado, presente e futuro para alguém, alguém que não tem e que precisa ter sabedoria, alguém que não encontrou e que precisa encontrar Deus, alguém que tem que se conhecer e que não se conhece, alguém que tem que meditar para ter um encontro ou uma experiência mística ou espiritual. Tudo isso desaparece quando investigamos a natureza do eu, a natureza da mente. Então, aquilo que se mostra presente está além do pensamento. É o que estamos aqui trabalhando com você nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, nós temos sábado e domingo para aprofundarmos isso com você. Então, de uma forma online, nós nos sentamos, investigamos isso com você e nos aproximamos desta ciência da meditação pela autoinvestigação, tendo a base do autoconhecimento. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. São 2 dias neste formato online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A sabedoria é algo inato, uma vez que você tenha atenção para uma direta compreensão e para um estudo, não dos livros, mas para o estudo de si mesmo, nesse momento. A compreensão disso que se mostra para essa pessoa que você acredita ser. Quando você está na